Então, resumo, né, da revisão do nosso capítulo 9, Capitalismo Financeiro e Socialismo. Nesse capítulo, nós vamos ver as características, né, importantes do capitalismo, vamos ver as diferentes versões do ponto de vista do sistema, de um sistema histórico-social, como a história conta na sociedade esse sistema capitalista. Nós também vimos os processos e as transformações da vida social nas fases mais recentes do capitalismo industrial e financeiro. Nós vemos o papel das mulheres com base nas transformações propiciadas pelo capitalismo moderno. Nós vimos também características do capitalismo monopolista e financeiro. Também nós refletimos acerca dos efeitos sociais e políticos, né, do capitalismo monopolista no sistema financeiro. O significado da organização dos movimentos sociais anticapitalistas, especialmente as diferentes versões de socialismo e anarquismo. Nesse capítulo nós nós analisamos o desenvolvimento do capitalismo no final do século XIX e início do século XX. Nós retomamos os principais aspectos e características do surgimento e desenvolvimento do capitalismo, especialmente da questão da Revolução Industrial e o avanço pelo mundo ao longo do século XIX. Vimos as etapas do capitalismo, né, que é o capitalismo comercial, que teve início no século XV até o século XVIII, o capitalismo industrial, que começou no século XIX, foi até o século XX, e o que nós temos atualmente na sociedade, que é o capitalismo globalizado, que começou no século XX e é o sistema que nós vivemos hoje na maioria dos países do mundo. Sobre o socialismo, nós podemos explicar um trecho da obra de Marx e Engels, que diz: a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, opressores e oprimidos, em constante oposição, têm vivido numa guerra ininterrupta. A burguesia, porém, não forjou somente as armas que lhe darão morte, produziu também os homens que manejarão essas armas, os operários modernos, os proletários. Do ponto de vista de Marx e Engels, nós vimos as desigualdades sociais do sistema capitalista entre os burgueses e os proletários, não foram as únicas na história, né? Mas agiram de uma forma única na história da exploração do homem. Né? Nós pudemos observar que a história das sociedades foi marcada pela luta de classes. Existem antagonismos de grupos sociais em diferentes momentos históricos, homens livres e escravizados na sociedade escravista, patrícios e plebeus na Roma Antiga, nobres e servos na sociedade feudal. Também nós explicamos sobre a burguesia, né, quem eram os burgueses e o que a burguesia representava no sistema capitalista e como eles tentaram combatê-la no sistema socialista. Também vimos os tipos de socialismo, né? Então, que nós colocamos para vocês, o socialismo utópico, o socialismo científico. Vimos também um pouco do anarquismo, que seria, então, o anarquismo. Então, com base nesses conhecimentos e nessas divisões que nós acabamos de ver, nós vamos, então, terminar essa unidade
e fazendo a nossa avaliação do capítulo 9, capítulo financeiro e socialismo.